Olá, turma do quarto ano. Então, vamos iniciar mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje veremos o conteúdo da página 41, palavras com GU. Bom, mas teacher, eu já conheço as palavras com GU, mas nós veremos aqui algumas diferenças que tem entre elas. Que diferenças são essas? Em algumas palavras, nós veremos que o U é pronunciado, em outras, não. Tá? Então, nós vamos conhecer aqui algumas palavras que tem, né, que vai mostrar o que eu havia explicado anteriormente, né? Que a pronúncia do U pode estar na palavra ou não. Então, iniciando aí na nossa página 41, o exercício número 1. Leia as palavras ao lado. Então, vamos ver as palavras. Água e águia. Olha, são palavras, né, que são bem parecidas à sua grafia, né? Tem apenas uma diferença aí entre elas. Vamos ver o que diz na letra A. Há apenas uma letra que as difere. Que letra é essa? Então, qual é a letra que é diferente em uma das palavras? Vimos que elas são bem parecidas, mas tem uma letra que está diferente entre elas. É a letra I, né? Vamos ver o que diz a letra B? A letra U é pronunciada nas duas palavras? Vamos ler as palavras novamente. Água, água e águia. Olha só que interessante, né? Quando lemos a primeira vez, talvez nem tínhamos percebido isso, mas na segunda palavra, que é a palavra águia, o U não é pronunciado, diferente do que acontece na palavra água, em que temos claramente o som do U, né? Então, a letra U é pronunciada nas duas palavras? Não. Número 2. Classifique as palavras do quadro de acordo com a pronúncia. Então, olha só. Vamos ler as palavras do quadro para depois sabermos em qual tabela eu vou colocar, em qual quadro. Nós temos a primeira tabela do quadro azul aqui embaixo, que colocaremos as palavras em que a letra U é pronunciada. E ao lado nós temos o quadro em que a letra U não é pronunciada. Então vamos ler as palavras do quadro em amarelo. Régua, régua. O é pronunciado. Saguão, saguão. Açougue, açougue. Guitarra, guitarra. Sangue, sangue. Língua, língua. Mangue, mangue. Égua, égua. Guerra, guarita, guarita. Bom, então após a leitura, conseguimos ter uma ideia de quais palavras o U é pronunciado e quais palavras o U não é pronunciado. Observem que algumas
algumas, tá? O U, logo após o U, tem uma outra vogal. Então, nesse exercício, o que ajuda é você pronunciar as palavras, ok? Vamos ao próximo exercício? Número 3. Número 3. Encontre no diagrama as palavras com GU em que a letra U não é pronunciada. Então, olha só. Aqui na cruzadinha, né, nesse caça-palavras, nós vamos procurar as palavras em que a letra U não é pronunciada. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês. Deixa eu só marcar aqui. Por exemplo, aqui em cima eu tenho a palavra foguete. Palavra foguete. Ó, foguete. Foguete. Eu não pronuncio a letra U. Então, essa eu vou marcar, né? Vou destacar. Então, depois que vocês encontrarem todas as palavras em que a letra U não é pronunciada, nós vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, ele pede para que você escreva todas as palavras que você encontrou lá do nosso caça-palavras. Então, você vai escrever aqui, foguete, entre outras que você encontrar. Vamos ler o que diz a notinha ao lado? Para lembrar, nas palavras com GU, o U pode ou não ser pronunciado. Quando não é pronunciado, dizemos que GU é dígrafo, né? Como assim, teacher? Bom, então, em uma palavra em que o GU ele não é pronunciado, o U ele não pode ficar separado do G, tá? Então, quando, por exemplo, temos a palavra foguete, eu não posso separar o G do U, senão a palavra ficará foguete, né? Eu não posso separar. Então, é uma outra dica do nosso livro de português, ok? Bom, então, a nossa videoaula de hoje termina por aqui e bons estudos!